Eu quero saudar a todos com a gloriosa paz de nosso meigo e bondoso Salvador, Jesus Cristo. Eu quero levar ao seu conhecimento, ao seu coração, uma palavra baseada em Marcos capítulo 4, versículo 21. E disse-lhes: vem porventura a candeia para ser posta debaixo do cesto, debaixo da cama? Não vem antes para se colocar no velador? E eu gostaria de intitular essa mensagem como a candeia deve estar acesa. A candeia é um objeto feito de barro com duas saídas, sendo uma para a chama e a outra para a reposição do azeite. E o velador é o suporte onde se coloca a candeia. E essa candeia é o crente fiel. Essa candeia também pode ser o crente infiel. Se a candeia for o crente fiel, ela tem azeite, para que esse azeite alimente a chama. Quando ela tem azeite, a parte que sai a chama estará sendo sempre sustentada, porque tem combustível. O azeite entra em combustão, logo ele é combustível. E se entra em combustão, mantém a chama acesa. E a chama acesa é para dissipar as trevas. Existem muitos lugares, ocasiões, situações que existem trevas nas palavras, trevas nas intenções e trevas literais, trevas no sentido sobrenatural. E a candeia é o crente que vive com a chama acesa. Como que a candeia expulsa as trevas? Com a luminosidade da chama. A chama expulsa as trevas. No lugar onde tudo está escuro e a candeia estiver com a chama acesa, o lugar onde a sua luminosidade atingir, as trevas não resistirão e não conseguirão subsistir por causa da luminosidade produzida pela chama da candeia. O crente foi chamado para ser candeia, e essa candeia ela não pode ficar debaixo da mesa, mas no velador. O que significa isso? Significa que o crente tem que deixar a chama do Espírito acesa em sua vida o tempo todo, para que as pessoas não vejam ele, mas Cristo nele. Porque quando Cristo está em nós, a nossa chama está acesa. Quando Cristo está em nós, a luminosidade da nossa chama expulsa as trevas, principalmente as trevas na vida das pessoas. Então é necessário que a candeia ela esteja sempre com azeite. Agora, quando e como que a candeia pode receber mais azeite? Porque o azeite vai sendo consumido pela chama. A chama consome azeite e o azeite alimenta a chama. Então, o azeite simboliza a presença do Espírito Santo na vida do crente, que é o crente que é como uma candeia acesa. Na medida em que o crente obedece o Senhor e busca o Senhor em jejum e oração, ele está repondo o azeite. Ele não pode permitir que o azeite se acabe. Imagine, nós fomos chamados para sermos cheios do Espírito de Deus. E isso tem dois sentidos. Cheio do Espírito Santo significa também ser batizado no Espírito Santo, mas cheio do Espírito Santo também significa viver em plena obediência ao Espírito Santo. Quando nós vivemos em plena obediência ao Espírito Santo, nós recebemos poder do Espírito Santo. Quando nós vivemos em plena obediência ao Espírito Santo, nós recebemos orientação dele. Quando nós vivemos em plena obediência do Espírito Santo, os demônios caem por terra porque não suportam a autoridade do Espírito Santo em nossa vida. A autoridade do Espírito Santo em nossa vida é o diferencial da nossa vida, porque a nossa vida sem a autoridade do Espírito é como uma candeia sem azeite e sem chama. Se uma candeia não tem azeite, automaticamente ela não tem chama. E se puser esta candeia sem azeite e logo sem chama, em um lugar escuro, o que vai acontecer? A escuridão vai tomar conta da candeia e a candeia vai ficar em trevas. Então é necessário que tenhamos em nossa mente a responsabilidade de manter a nossa vida com o azeite. O azeite simboliza
o Espírito de Deus? Eu vou elucidar isso para você em Romanos 8,14. Os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. O que é ser guiado pelo Espírito de Deus? É receber do Espírito de Deus as orientações e, portanto, todo o suporte espiritual para servir a Deus em espírito e em verdade. Se nós observarmos o Espírito de Deus, ele é o outro Consolador, que o Senhor Jesus, antes de ir para as mansões celestiais, antes de voltar para o trono, antes de regressar para o céu, ele falou que enviaria o outro Consolador. E esse outro Consolador foi enviado. Agora, alguns se confundem pensando que o Espírito Santo veio em Atos 2, no dia de Pentecostes. Não, o Espírito Santo, ele não veio no dia de Pentecoste. No dia de Pentecoste, o que aconteceu foi o revestimento do Espírito Santo. Para quem? Para quem já o possuía em sua vida. Porque conforme 1 Coríntios 3,16, o salvo é templo, habitação, morada, casa do Espírito Santo. 1 Coríntios 3,16. E quando em João capítulo 20, versículo 22, após a ressurreição do Senhor, os discípulos estavam reunidos e o Senhor Jesus apareceu para eles. E diz a Bíblia, e assoprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Naquele momento, eles tornaram-se pessoas receptoras, habitação do Espírito Santo. Naquele exato momento, eles foram selados com o Espírito Santo, conforme Efésios capítulo 4, versículo 30, que também fala sobre isso. Agora, depois que eles foram selados, que eles tornaram-se habitação do Espírito de Deus, então eles ficaram mais 10 dias em oração, até que do alto fossem e foram revestidos de poder. Então, eles foram batizados no Espírito Santo. Então, a primeira experiência foi eles serem selados com o Espírito Santo. Como é isso? Tornaram-se habitação do Espírito Santo. E a segunda experiência foram batizados no Espírito Santo. Significa que eles foram revestidos de poder. Mas por que o Senhor Jesus fez isto? Primeiro enviou o Espírito Santo, João 20, 22. Assoprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Só depois que eles oraram é que foram revestidos com o mesmo Espírito Santo. Então, para alguns é difícil entender isso, mas é simples. Eu vou explicar de uma outra maneira. Eu estou com essa roupa, eu estou vestido, mas se eu for para uma zona de conflito, vou colocar um colete à prova de bala. Esse colete, com este colete à prova de balas, eu estarei revestido. Então, o revestimento do Espírito Santo é exatamente uma blindagem sobrenatural que ninguém vê, mas pode saber que essa blindagem já existe. Como? Através do falar em línguas estranhas. Quando uma pessoa fala em línguas estranhas, quer dizer, eu me refiro ao legítimo batismo no Espírito Santo. Quando uma pessoa legitimamente é batizada no Espírito Santo, ela fala em línguas estranhas. E essas línguas estranhas estão dizendo, ele está ou ela está revestido ou revestida. Ou, no entanto, também podemos dizer está ou ela ou ele batizado ou batizada no Espírito Santo. Está blindado, está revestido. Por que Deus deu esse revestimento? Para que as pessoas pudessem enfrentar os demônios, os poderes das trevas. Você e eu, o salvo, somos selados. O selo do Espírito Santo é para garantir a sua salvação. O revestimento do Espírito Santo é para te dar condições de trabalhar para o Senhor Jesus. Trabalhar como? Trabalhar enfrentando trevas. Às vezes você vai até um pecador e aquele pecador ele tem pacto com entidades e ele tem poderes sobrenaturais, sabia? Poderes terríveis. E aquele poder não vai ter condição
de impedir você de fazer a obra de Deus, isto é, ir até Ele, falar de Jesus para Ele com autoridade. Por quê? Porque o poder que Ele tem é menor, infinitamente menor, do poder do salvo. Porque o poder do salvo procede do Deus Todo-Poderoso. E nem Satanás, nem seus demônios têm condição de suplantar o poder do Espírito Santo. Então é necessário que sejamos salvos de verdade. Somos uma candeia acesa, com chama acesa, com azeite. E esse azeite, ele tem que estar sempre dentro da candeia. Nos momentos em que nós vamos clamar a Deus, orar a Deus, pedir a Deus mais e mais azeite, nesse momento nós conseguimos mais e mais azeite. O azeite é produto da nossa comunhão contínua e diária com Deus. Todos os dias é dia de oração. Todos os dias é dia de exame das Escrituras. Todos os dias é dia de pensar nas coisas que são de cima, conforme Colossenses capítulo 3, versículo 2. Então, quando nós estamos vivendo uma vida de comunhão com Deus, nós sentimos essa necessidade de falarmos com o Senhor, de buscarmos a sua face e de vivermos em plena comunhão com Ele. Esse é o nosso cotidiano. Imagine, você que é casado, tem seu esposo ou sua esposa, que vocês se amam, então vocês se sentem bem quando estão juntos. E quando às vezes algum de vocês precisa viajar, dá saudade. Por quê? Porque a viagem foi necessária, mas logo alguém está se comunicando pelo celular, ou pelo Zap, ou por um outro aplicativo. Mas por quê? Porque se amam. Quem ama sente saudade. Quem ama quer estar sempre junto. Então assim somos nós e Deus. Quando nós amamos a Deus, queremos falar com Ele todos os dias. Queremos pensar nele em todo o tempo. Por quê? Porque é um amor que nem dá para explicar às vezes. É um amor muito além do amor humano. Então, esse amor, ele é motivado pelo Espírito de Deus, que também é chamado Espírito de amor. Então, que nós possamos entender que a nossa missão como servos de Deus é ser candeia, candeia com azeite. A parábola das virgens loucas e das virgens prudentes, isto é, a parábola das 10 virgens, mostra que as virgens loucas foram intituladas como virgens loucas porque não havia azeite suficiente. Bem, o azeite tem que ocupar a candeia toda. O azeite tem que ocupar a candeia toda. Todo o espaço reservado para o azeite ocupar, ele tem que ocupar esse espaço. Por isso, as virgens loucas são aquelas que andavam sempre com muito pouco azeite. E no dia das bodas foram rejeitadas, porque não havia azeite suficiente para sustentar a chama do Espírito. Que Deus em Cristo te abençoe e que o Espírito Santo possa falar mais alto em seu coração e te dar sempre uma oportunidade de você e eu pensarmos a respeito do nosso compromisso com nosso Senhor Jesus. Somos candeias e tem muita gente em trevas, trevas nas ideias, ideias que são contrárias à palavra do Senhor, ideias e comportamentos e conceitos que não estão alinhados com o Senhor e por isso precisam ser iluminados pela nossa candeia. Que Deus em Cristo te abençoe e que o Espírito de Deus possa falar mais alto em seu coração. Por bondade, dê um like, faça um comentário e compartilhe essa mensagem em nome de Jesus.